Olá, eu sou Vanessa Bueno e neste vídeo nós vamos falar sobre viajar com um menor sem um dos pais. Muitas das vezes nas viagens de férias ou nas viagens que o pai ou a mãe faça para qualquer país, mas principalmente para o Brasil, é preciso ter uma autorização de viagem do pai ou da mãe que ficou, que não foi junto com este menor. Isto porque o procedimento da saída dos menores do território brasileiro tem que ter uma autorização do pai ou da mãe. É claro que eu estou falando aqui das crianças brasileiras, porque neste caso, para que essas crianças saiam do território brasileiro, precisa ter autorização do pai que ficou ou da mãe que ficou. Se não tem o acompanhamento nem do pai ou da mãe, neste caso também é preciso de uma autorização de viagem. Portanto, se você vai viajar com um menor, lembre-se sempre de ter uma autorização do outro progenitor. Em Portugal ou na União Europeia, não é muito comum que se peça a autorização de viagem do progenitor que não viajou com o menor, mas esse procedimento é uma regra do Brasil. No entanto, mesmo nesses países onde não há esse pedido expresso, tenham atenção que, numa eventual necessidade, você tem que deixar sempre o pai ou a mãe que ficou em alerta da necessidade de, porventura, precisar de algum documento. Eu estou dizendo isso porque cada vez mais nos aeroportos, nas viagens entre países, tem aumentado o número de casos de crianças que viajam desacompanhadas dos seus pais e muitas das vezes nem sequer estão autorizadas a terem essa viagem. Por isso, quanto mais você for cauteloso e cuidadoso com essas questões, melhor será. Quando nós estamos falando de passaporte, no caso do Brasil, conforme eu já mencionei, a criança não pode viajar sem autorização do pai ou da mãe, apenas com um deles. Ou seja, em razão dessa regra, o próprio passaporte brasileiro tem a possibilidade de você ter essa autorização no próprio passaporte. Ou seja, quando você pedir um passaporte para um menor, tanto o pai como a mãe pode já deixar uma autorização para que esta criança possa viajar apenas com o pai, apenas com a mãe. Isso facilita bastante esta burocracia. E é muito importante que assim seja feito. É claro que isso, por vezes, não é possível fazer quando os pais são divorciados. Neste caso, a mãe ou o pai precisam de uma autorização de viagem para que este menor possa circular. A mesma coisa pode acontecer nos casos em que os pais não trataram do assunto e viajou apenas com um deles. Neste caso, o pai ou a mãe que não foi nesta viagem tem que fazer uma autorização de viagem, tem que reconhecer a assinatura, para que quando o menor saia do território brasileiro não tenha problema de voltar para Portugal, por exemplo. Então, tenham atenção a essa questão, tenham atenção de deixar sempre essa autorização de viagem, como eu indiquei. Esta é uma regra do Brasil, mas é importante que você tenha a cautela e o cuidado de fazer sempre essa autorização de viagem, independentemente do país aonde o menor foi, quando foi só com o pai ou foi só com a mãe, justamente para evitar qualquer aborrecimento no aeroporto e que o menor seja impedido de viajar junto com o pai ou junto com a mãe. Então tenham atenção a isso para que da última hora não se consiga resolver esta situação que por vezes é muito chata, muitas vezes se perde um voo em razão da falta deste documento e por isso que vocês têm a oportunidade tanto de fazer já isso no pedido do passaporte ou então apenas por precaução, todas as vezes que o menor viajar apenas com o pai ou apenas com a mãe, faça o termo de autorização de viagem. Existe modelo no site do Brasil, existe modelos no site de Portugal, isso é muito simples de ser feito. Portanto, tenham atenção a isso e sejam cautelosos todas as vezes que vocês forem viajar com um menor. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que precisam saber disso. Acompanhe o nosso canal, subscreva o nosso canal
e também nos acompanhem pelo Instagram. Até o próximo vídeo.